Shalom. Sejam bem-vindas. Shalom quer dizer paz. Então, essa paz que hoje você vai sair com ela. Uma paz não que o homem dá, mas a paz que o grande El Shaddai nos dá. Eu sou a pastora Miriam. Vocês estão numa rede de mulheres. Sejam bem-vindas. Quem nunca veio num evento de mulheres, por favor, levante sua mão. Aqui, ó. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Então agora, como tudo que nós fazemos, nós consagramos ao nosso Deus. Porque essa reunião é planejada pelo nosso Deus. Nós precisamos dele para que tudo saia na perfeição, porque assim ele é. Então nós consagramos tudo que foi. Já consagramos o nosso dia. Agora vamos consagrar esse momento. E eu peço para você que você fique de pé. Amém? Pai amado, querido, Jesus maravilhoso, no nome poderoso do Teu Filho, Jesus Cristo, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer por esse dia. Obrigada, Senhor, porque sei que Tu estás aqui. Obrigada, Senhor, porque sei que sobre este lugar o Senhor já estabeleceu algo novo. Eu sei, ó Pai, que neste lugar, Senhor, nós não sairemos da mesma forma que entramos, Senhor. Guarda, Senhor Jesus, os carros. Guarda, Senhor Jesus, este quadrilátero, Senhor. Pai, repreende todo o mal, Senhor Jesus. Que o mal, Senhor Jesus, seja por Ti amarrado e manietado e lançado fora, Senhor Jesus, das nossas vidas, dos nossos carros. Guarda os nossos familiares onde eles estão, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, porque eu sei que o Senhor nos ouve e sei que porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde, porque o Senhor nos ama e porque Tu és o Deus, o maravilhoso, o Todo-Poderoso. Amém. E graças a Deus. Quem concorda com essa oração? Vamos calma. Vamos ver a expressão, expressa diante de Deus o Teu amor através das Tuas palmas. Se você ainda não conhece esse amor, Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim.
presença, Deus, a tua presença. Você que está esperando alguma coisa sobrenatural na sua vida, se você deixar Deus atrair seu coração essa noite, se você deixar Deus operar na sua noite, você vai conhecer quantas maravilhas e quão tremendo é o nosso Deus, e quão poder há no céu para um coração sincero, de uma mulher sincera que busca a presença de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: receba essa noite um poder que vem do alto, do trono de Deus, para encher o teu coração e fazer diferença em toda a tua vida, em nome de Jesus. Se você deseja e crê nisso, dê um aplauso para o Senhor. Atrai o meu coração.
de rede, negócio, né? Uma rede nada mais é do que uma reunião de mulheres. Para quê? Qual é a finalidade? A finalidade é podermos mostrar, testemunhar, explicar e levar a você a conquistar, assim como nós conquistamos, o que Jesus tem feito em nossas vidas, certo? Todas as redes, nós temos aqui rede de empresários, rede de jovens, rede de crianças, não é? Todas as redes têm um líder. Um líder que Deus separou para coordenar, para arrumar, para chamar, né? Como vocês estão aqui, vocês ouviram o chamado de Deus através da apóstola Cláudia, através do pastor Carlos Henrique, que falou sobre a nossa rede, através do apóstolo também. E a líder dessa rede sou eu. Fiquei muito feliz, é um chamado realmente que me deixa feliz, porque assim eu posso fazer, eu não posso fazer tudo que Deus faz para mim, porque Deus faz muito, mas alguma coisa eu vou fazer em gratidão daquilo que tudo Ele tem feito na minha vida, não é? E qual é o objetivo dessa rede? É realmente trazer pessoas para que possam conhecer aquele que pode, que nós conquistamos todas as coisas, aquele que pode fazer e vai fazer para você tudo aquilo que você necessita, amém? Então, que é o nosso Jesus Cristo, que é o nosso grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, amém? Essa rede não é da pastora Miriam, não, tá? A pastora Miriam só ajuda a coordenar. A rede é de toda a igreja. Então, a rede está agora, ela está sendo inaugurada, um novo perfil. Nós fazemos as nossas redes aos sábados, mas como todo mundo tem muita programação, são reuniões, no sábado é que a gente faz as mulheres, né, a gente que trabalha, então no sábado a gente aproveita para fazer tudo, né? Vai no cabeleireiro, vai no supermercado, atende melhor o marido, atende melhor os filhos. Então o apóstolo Fábio e a apóstola Cláudia resolveram estabelecer tanto a rede de empresários e a rede de mulheres na terça-feira. Lógico, muita gente vai falar, mas e aqueles almoços? Sim, nós poderemos ter jantares, amém? Também poderemos ter, esporadicamente, nós colocaremos alguns eventos aos sábados, como chá, como mesmo almoço, mas toda a rede de mulheres será numa terça-feira. E eu quero agradecer, meu coração hoje está assim, muito alegre. Sabe por quê? É uma conquista de ver vocês aqui. Porque é uma conquista que eu vejo aqui toda a geração de mulheres da El Shaddai. E isso é uma conquista, porque o trabalho, querida, não é meu, não é do apóstolo, não é da apóstola. Nós trabalhamos para o reino. Amém? Então, quando a gente vê todo mundo unido, então com certeza nós vamos conquistar unidas. Amém? Vamos conquistar Jesus. E essa é a oportunidade. Vamos conquistar mulheres de São Paulo para Jesus, e essa é uma estratégia de Deus, porque você fala para uma pessoa, uma empresária, uma autoexecutiva aí, e você diz, vamos lá na igreja. Ela fala, só me faltava igreja agora, quero o que eu falar, imagina, igreja e de crente, tô fora, né? E hoje o que eu mais quero é ficar dentro da igreja de crente, né? Porque é aqui que eu conquistei todas as coisas, é aqui que eu achei a minha felicidade. E é isso que vai acontecer com você que está aqui pela primeira vez. Uma das coisas que a mulher mais quer é ser feliz, não é? Então você vê no lugar certo. Amém? Então a rede é isso. E a rede, cada rede tem um perfil. Cada rede, Deus dá uma estratégia. Todas as redes até agora, tudo que eu falei que ia fazer não deu certo. Entendeu? Quando termina a outra,
a rede, eu já começo, a próxima, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Deus faz assim para mim, tá bom. E aí quando chega no dia ele fala, é nada disso, faça isso. Então, é preparado para você mesmo. Porque nós podemos fazer sempre a mesma coisa, mas o nosso Deus é o Deus de novidade de vidas. E aí, por isso que Ele faz cada rede diferente. Porque cada rede existe uma necessidade no seu e no meu coração. Amém? Então, hoje, a rede, qual é o tema da nossa rede de hoje? Mulheres de êxito. Quem são essas mulheres? Vocês. Eu também sou. Mas existe uma historinha que eu vou apresentar para vocês. E eu gostaria que vocês prestassem atenção onde tudo começou. Amém? Então eu vou passar uma historinha para você. E depois vai subir aqui outra mulher de êxito. Porque eu sei que eu sou uma mulher de êxito. Não falo com soberba não, porque Deus me fez assim. Entendeu? Porque se existia uma mulher mais amargurada, hoje eu choro, sim, sou chorona sim, glória a Deus, mas é da presença de Deus. Mas antes eu chorava de tristeza. Então eu era chata em casa, marido, filho, pai, mãe, tudo me aturava porque sabe, né? Mãe acha tudo bonito, né? Pai também, então só por isso, né? E Deus me tornou uma mulher feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz com tudo que tenho. É na alegria, ou experiências, eu não falo dificuldade, eu falo experiências que Deus assim deixa a gente passar, que é para a gente entender que nós conquistamos. Então, toda dificuldade, eu quero te dizer que é para você entender que você é conquistador. Se não tiver, você vai falar, não sei se eu sou tudo isso. E você passando por isso, você vai conquistar e você vai ver que você é tudo isso mesmo, porque Deus assim determinou. Posso ouvir também? Amém. Glória a Deus. Vou falar bem rapidamente, antes de subirem as outras mulheres que vão contar suas histórias. Eu queria que você meditasse comigo o que para você é ter êxito. Quando você fala assim, mulheres de êxito, se fosse fazer uma propaganda no mundo de uma mulher de êxito, ia aparecer aquela mulher independente, bonita, empresária, rica, moderna, magra, bonita, fitness, casada, mas com filhos de manhã, a casa é igual comercial de margarina, ela já acorda com a roupinha de ginástica. E aí, hoje em dia, com essa visão humanista do êxito, as mulheres começam a ficar, primeiro, deprimidas. Quando assim, tipo assim, tá assim, em forma. Tipo assim. Segundo, ansiosas e com foco completamente distorcido. E você viu aí 3 exemplos de mulheres de êxito que elas tinham características que em todas elas a gente vai ver características similares, as mesmas características. Sabe por quê? Porque se você estabelecer uma meta de êxito baseado no que o mundo tem te ensinado, você vai ficar frustrada. E se sua meta de êxito englobar só você, mais ainda frustrada. Porque você vai parar, quando você descobre que Deus tem uma plenitude, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, você descobre o que é ter sucesso. Ter êxito é você ser bem sucedido em alguma coisa que você tem como uma meta, como um objetivo. Só que o mundo ensina caminhos para que a gente chegue nos nossos objetivos que nos levam à ruína. Não nos trazem a felicidade perfeita. Só que Deus vai te dar objetivos bem definidos. E vai te dar estratégias. E vai fazer você aprender com essas mulheres e com essas mulheres que vão estar aqui. Porque as 3 mulheres que a pastora Miriam escolheu, lógico, não tem uma história idêntica, mas elas vão representar hoje para vocês mulheres que descobriram os princípios da aliança, da fidelidade, da obediência, da coragem. E você vai parar de correr atrás do vento. Porque as mulheres estão agitadas, ansiosas, estão sem foco, estão atordoadas, estão perdendo aquela essência que Deus criou na mulher para que ela seja o quê? A mulher virtuosa, a coluna do lar, a mulher bem-sucedida, a mulher que trabalha, a mulher de Provérbios 31.
Só que Deus vai ensinar que esses princípios da fidelidade, da obediência, da coragem, da aliança principalmente, vão fazer você abraçar uma causa. E a primeira aliança que você vai ter, como todas essas mulheres tinham, é com Deus. Porque quem tem aliança com Deus e quem é fiel a Deus, é fiel a qualquer outra pessoa, ou situação, ou causa. E os caminhos às vezes são malucos. Porque a Ruth ficou viúva, com uma sogra velha, pobre, numa terra estranha. E a sogra falou, vai embora para a casa dos seus pais. Ela disse, não, eu tenho uma aliança com a senhora, com o Deus da senhora. Isso fez com que ela arranjasse um marido rico, que honrava a vida dela, bonitão, diz que era, né? E que da genealogia de Ruth viesse o nosso rei Jesus, nosso Salvador. Então, a visão de êxito que Deus tem para você, Deus vê um futuro muito lá na frente, que você não consegue enxergar com seus olhos naturais. Mas se os caminhos tiverem que ser caminhos que exijam de você fidelidade, obediência, aliança e coragem, você vai chegar no êxito. E eu quero chamar aqui as 3 mulheres de aliança, que são, na sequência do nosso filminho, a pastora Carolina, a pastora Regina e a pastora Itaici. E vocês vão dar a elas uma grande salva de palmas. Com vocês, Esther, Ruth e Débora. É um desafio, né? É um desafio muito grande. Não vai ser a primeira, tentei deixar a última cadeira com o microfone, mas não deu muito certo. Não funcionou. Bom, pensando assim, Esther, eu fiquei tentando fazer esse paralelo, né, que a pastora Miriam fez, tentando achar esse paralelo. E realmente teve um momento na minha vida com Jesus onde eu tive que fazer uma decisão, que eu acho que nesse momento foi eu definir o que iria acontecer da minha vida dali para frente. E até essa palavra de Esther foi uma das palavras que Deus ministrou no meu coração na época, né? Então, como que eu faço esse paralelo? Eu vim para a igreja, eu tinha 22, 23 anos, eu tinha um relacionamento de anos já, que já era um relacionamento seguro, que já existia assim uma grande possibilidade de nos casarmos. Então, existia uma situação muito confortável, né? Eu tinha um relacionamento, eu tinha um casamento em vista, a minha família tinha já planos para mim, dos quais eu já estava totalmente sujeita a eles. E nesse momento, apesar de ter na minha família uma situação de separação dos meus pais, uma situação que eu vivia ali um pouco complicada, quando eu vim para a igreja, eu vivi uma situação muito confortável, né? Não tinha grandes problemas, além dos problemas deles, né? Mas a minha vida era muito boa. Eu tinha uma condição financeira estável, estava na faculdade que eu sempre quis, tinha acabado de morar fora. Então estava vivendo um momento muito, muito bom, né? E foi quando eu aceitei Jesus e comecei a conhecer os caminhos de Deus, de ter êxito. Comecei a conhecer os sonhos que Deus tinha para a minha vida. E num determinado momento dessa caminhada, porque Deus foi restaurando, foi curando, foi me dando experiências com Ele, eu me encontrei mais ou menos numa situação como a de Esther, acho que não tão grave, né, como essa de Esther, de estar debaixo de uma sentença de morte, mas individualmente, ou a gente escolhe a vida ou a morte, né? A própria palavra diz que Deus nos coloca um caminho, né, diante de nós, né? E Ele fala, eu coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe a vida para que vivas. E escolher a vida de Deus era renunciar a esse conforto e já esse caminho pré-determinado que já existia. Então era eu me envolver com as coisas de Deus, era eu terminar esse relacionamento, era sair um pouco fora daquele projeto que a minha família tinha para mim, mas viver o projeto que Deus tinha para mim, que era me envolver no ministério, era
célula, era desejar, né, trilhar o meu caminho para ser uma pastora. E nesse momento, eu desejei esse projeto de Deus. Eu sabia que era um risco, né? Eu tinha 24 anos nessa altura, eu já estava um ano e pouco na igreja. Eu tinha uns 24, 25 anos. Eu sabia que era a minha juventude, né? Eu tinha os meus amigos, eu tinha todo mundo lá viajando, fazendo, acontecendo, saindo, namorando, ficando. E eu falei, meu Deus, eu tinha isso no meu coração, meu Deus, é um risco muito grande. Eu vou abrir mão, assim, do caminho que todo mundo trilha, né? Do caminho que todo jovem trilha. Para viver dentro da igreja, para viver o projeto de Deus para mim, para esperar uma pessoa que Deus vai me trazer, para viver debaixo desse projeto, né, de Deus, né, buscar esse projeto. E naquele momento era um grande desafio. Eu olhava para frente, era como se assim, eu tivesse uma certeza muito grande de que Deus não ia me fazer perecer, mas eu ia ter que enfrentar esse desafio, correr esse risco, porque eu não sabia o que ia acontecer dali para frente. Então foi um momento muito difícil, mas eu orei muito, né, pedi para Deus me fortalecer, e foi um momento na minha vida. Eu falei, daqui para frente não vai dar mais para eu andar com o pé nas duas canoas, eu vou ter que escolher de que lado eu estou. E eu escolhi esse caminho, né, escolhi essa vida, né, proponho a vida ou a morte, né? Escolhe a vida para que vivas, mas escolher a vida era morrer para todas as outras coisas. E eu fiz essa opção, acabei terminando esse relacionamento no dia do noivado, na semana do noivado, acabei me envolvendo com as coisas da igreja cada vez mais. O que Deus propunha assim para mim, eu ia buscar, eu ia atrás, eu fui para Israel, eu fui para Manaus, eu desejei aquilo, né, de todo o meu coração, e acabei assim alcançando esse êxito que eu vejo que era o que eu desejava naquela época, né, que era ter a minha família na presença de Deus, ter a minha família, uma família sacerdotal, uma família que deixa um legado, né, para gerações, que anula as maldições passadas, uma família que dá certo, né, era o que eu queria. E eu vi que Deus me deu esse êxito aí, tudo aquilo que eu renunciei lá atrás, que fiquei alguns anos assim meio no escuro, sem saber, meu Deus, o que vai acontecer? Vai passando um ano, 2, 3, não acontece nada, a gente começa a ficar um pouco, né, insegura, mas eu cria todo dia. E hoje eu vejo que Deus realizou, né? E eu pensava muito nisso, não sou só eu preciso deixar, assim, eu preciso trilhar esse caminho, porque eu preciso deixar um caminho para minha família, para o meu irmão, para os meus pais, para as minhas amigas, para os meus filhos. E esse caminho, ele é um caminho que tem que estar pautado em fidelidade, aliança, renúncia, tem que estar pautado em viver a vida, né, que Deus tem para mim, e não aquela que eu sonhei ou que o mundo propôs para mim. Então, eu acho que essa foi a parte aí que eu me identifiquei com a Esther. Vou passar aqui para... Eu vou dar 5 minutos para, se alguma de vocês tiver alguma pergunta para a pastora Carol. Estou mudando tudo aqui para pegar vocês de surpresa. Vem aqui rapidinho e fala aqui, rapidinho. Gente, não vai fazer debate, aquelas coisas de encostar a pessoa na parede. Seja boazinha na pergunta, né? Não faz contestação. Ah, pode. Pode pedir ajuda para os universitários. Oi, bom, eu sei que a vida da pastora assim, é cheia de milagres mesmo, e eu creio que a forma que ela lutou e que Deus colocou o pastor Murilo na vida dela vai edificar a vida de muita gente, assim como edificou a minha, do Tiago, vai edificar a vida de pessoas aqui que querem restauração de casamentos. Enfim, eu queria que ela contasse um pouquinho mais, porque é uma bênção essa história deles, é lindo. A pergunta é,
como você largou o primeiro noivo? Como Deus te deu o noivo que virou seu esposo? Tá. Eu tinha um relacionamento, então, de 4 anos, quando eu me converti. E aí, eu vim para a igreja, na verdade eu fui para Donep, depois de um ano eu acabei vindo para a igreja. E ele veio vindo comigo, esse namorado que eu tinha, ele veio comigo para a igreja. A gente ficou 1 ano e meio na igreja. Aí, passado esse 1 ano e meio, eu falei, bom, tava difícil porque, né, os caminhos de Jesus aí, de santidade e tudo mais, não são muito fáceis. E eu falei, não, a solução é a gente se casar, e também porque eu achava que a gente se casando, ele ficaria mais firme. Porque eu já entrei, já queria ser do louvor, já queria fazer acontecer, já queria dormir na igreja, vigília, mas eu não sentia que ele tinha isso. Ele não tinha esse desejo. Ele vinha, me acompanhava, aceitava, pedia para eu ler a Bíblia, mas eu não via ele orando, eu não via nada disso, né? Então, eu tinha uma dúvida, será que ele realmente se converteu ou será que ele está aqui por minha causa? E aí, eu pensei, a minha solução, a gente vai se casar, né? A palavra fala que a mulher santa santifica seu marido. Eu sou super, estou na santidade master, eu vou santificá-lo, né? Vai ser só uma questão de tempo. E então, a gente resolveu se casar, né? E aí começamos a ver a casa, começamos a ver todas as coisas, falamos com as famílias eram muito amigas. E aí, todo mundo feliz, todo mundo alegre, vamos fazer um noivado. E aí eu fui conversar com o apóstolo, para ele ir no noivado e ungir as nossas alianças, tal, consagrar, né? Eu já tinha projeto, mas eu queria que Jesus, né, abençoasse o meu projeto. E aí, o apóstolo chegou para mim e falou, olha, eu fiquei super incomodada essa noite. Ele nem sabia de nada, de noivado, de nada. Era de uma quarta-feira e o noivado era no final de semana. E eu perguntei, eu gostaria que você fosse, tudo. Ele falou, eu não sei porque essa noite eu fiquei super incomodada. Eu acabei indo caminhar com o meu tio, um tio que ele tinha, que já é falecido, às 6 horas da manhã no Parque do Ibirapuera. Nossa, pro apóstolo fazer isso. E aí ele chegando no Ibirapuera encontrou essa pessoa, né, que eu ia ficar noiva. E essa pessoa passou por ele reto, assim, praticamente nem cumprimentou. E aquilo incomodou demais. Ele falou, meu Deus, na verdade foi uma leitura espiritual mesmo, de que ele não reconhecia, que ele não reconhecia o apóstolo, não reconhecia a autoridade, o sacerdote, a vida espiritual dele ainda não tinha se despertado, né? Que ele não era uma nova criatura. E aí o apóstolo compartilhou comigo essa experiência e ele falou, olha, e eu orei por isso aconteceu de manhã, nesse dia eu me incomodei muito, acabei orando por isso e eu queria te dizer que ele não é a pessoa que Deus tem para você. E eu pensei, meu Deus, mas agora não dá tempo, a gente já comprou aliança, o noivado está marcado, não dá mais tempo, não tem como eu fugir agora, não tem como eu pular fora do barco. Ele falou assim, você tem certeza que ele é a pessoa que Deus tem para você? Você tem certeza que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele? Porque o que faz um casamento feliz não é o amor um pelo outro, é a aliança que nós temos com Deus. E aí eu comecei a chorar e falei, não, eu não tenho essa certeza. Eu não tenho isso dentro de mim. E ele falou, então, até o último dia, até o último minuto, você tem a chance de dizer não. E eu pensei, meu Deus, agora como é que eu vou pro noivado assim, né? Não tem como. E aí eu orei, eu jejuei, eu pedi uma palavra e tudo que Deus colocava para mim era cruz, aquele que não toma só a cruz, não é, segue-me. E eu falava, ai Deus, Isaac, dá uma palavra de Isaac, porque, né, Isaac depois Deus devolve. E aí ele falava, não, era a cruz, eu abria, virava a Bíblia, abria de novo, né, fazia aquelas coisas, soprava, fazia uma oração, agora vai, Espírito Santo. E só caía nesse contexto de cruz, né, e eu acabei desmarcando o noivado, meu pai não poderia estar presente, teve um imprevisto, então eu acabei desmarcando
e aproveitei aquele dia para sentar com ele e contar essa experiência que eu tinha tido com Deus. Que ele não entendeu nada, mas eu posso dizer assim, que naquele momento eu fiquei muito, assim, foi muito difícil, porque eu gostava dessa pessoa, eu não estava com ela porque eu queria casar, porque foi a última coisa que me apareceu, eu realmente gostava, mas a sensação que eu tinha era que se eu morresse naquela hora eu ia direto para o céu, que eu tinha feito a vontade de Deus. E aquilo foi o que me fortaleceu, né? Então, apesar de muitas vezes eu ter a vontade de ligar, de ir atrás, eu falava, não, eu tenho certeza que aquela experiência que eu tive foi algo projetado, foi algo proporcionado pelo Espírito Santo, então eu não posso voltar atrás. E aí eu acabei me afastando de todo mundo, porque eu falei, se eu continuar no convívio das minhas amigas, das pessoas, eu não vou conseguir, né? As pessoas me perguntavam, não entendiam, me questionavam. E eu falei, não, agora é a hora de eu me afastar de todo mundo e esperar em Deus. Então, foi o que eu fiz. E aí, acho que ficaram uns 2 anos e meio, eu não lembro, assim, me parecem 8 anos, mas não foram 8 anos. Eu faço a conta, não dá isso. Mas parecia, assim, uma eternidade, ao ponto de eu falar, meu Deus, isso não vai acontecer. E aí, eu não vou casar, não vai acontecer. E aí, nesse processo todo, eu me envolvi completamente na igreja. Surgiu a oportunidade da gente ir para Manaus, aprender sobre a visão celular, para a gente abrir as nossas células. E eu mergulhei na igreja. Eu era do louvor, eu era da visão celular, eu era de tudo que aparecia, eu estava dentro. E aí, dos jovens, eu já era da equipe de jovens, da liderança. E aí, nesse processo todo aí, quando eu já estava achando que já não ia mais acontecer nada, aconteceu uma situação engraçada, assim. Eu já estava orando, falando, Deus, pelo amor de Deus, me fala, então, se eu não vou casar, porque aí eu já aceito, entendeu, essa opção e pronto, já, sei lá, né, já minha cabeça já vai mudar, já vou começar a planejar um negócio sozinha. E nesse processo, nós fomos um final de semana ver um lugar para encontro. E fui eu, o apóstolo e o pastor Murilo. E aí a gente estava no carro e o Murilo contando de uma menina que ele estava orando, que ele estava jejuando. E aí ele falando, mas apóstolo, eu pedi para Deus dar um sinal. Se ela fosse batizar, se ela se batizasse é porque era, e ela se batizou. Se ela fosse para o encontro, é porque era. E ela foi. E aí eu do lado pensando, meu Deus, então quer dizer, ou é a menina ou ela vai pro inferno, porque a vida dela espiritual não pode andar, senão... E aí o que aconteceu? O apóstolo, nesse processo, o apóstolo conversando com ele, ele falou, apóstolo, mas se não é ela, então quem que é? Cadê aquela pessoa que o senhor falou? Aquela fazendeira, acho que devia ter tido alguma profecia de fazendeira na vida dele. Ela é fazendeira, pastor. E aí o apóstolo falou, essa pessoa está do seu lado. Só que ele falou meio assim, está do seu lado, na igreja. Só que na hora, eu fiquei, meu Deus, que brincadeira mais sem graça. Que coisa ridícula esse negócio. O que ele falou? Aí me passou. Só que aquilo começou a me incomodar, a gente acabou se aproximando, porque a gente se converteu mais ou menos na mesma época, mas a gente não era da mesma turma, a gente não tinha relacionamento nenhum dentro da igreja. E aí a gente começou a se aproximar, a gente começou a ficar amigo, começamos a andar com as mesmas pessoas e foi se aproximando. Aí eu comecei a perceber que Deus tinha um propósito, porque ele começou a se aproximar, a gente começou a ficar amigo, eu comecei a sentir alguma coisa por ele e comecei a orar por isso, né? Não falei nada, não me manifestei, comecei a orar porque nós éramos muito diferentes, muito. Eu era totalmente hippie, radical, usava brinco, saião. Eu me converti, eu virei totalmente radical. E ele totalmente playboy, super ligado em aparência e tal. E era um desafio. Eu até pensava, meu Deus, é muita areia pro meu caminhãozinho. Eu não vou conseguir ser essa mulher que ele sonha, eu nunca vou conseguir ser desse jeito.
E aí, eu comecei a orar, eu fiz todos os jejuns que vocês podem imaginar, 7 semanas, 21 dias, 40 dias, 30 dias. Só não fiz o de Esther, esse jejum eu nunca fiz esse jejum. E aí, fiquei orando 9 meses, sem me pronunciar, sem falar nada. Conversei com a apóstola, ela falou, não fala nada, porque ele não está pensando nisso, e se você falar, ele vai se afastar. Então ora, e nesse processo de oração, eu fui pedindo para Deus me mudar, né? Para Deus me transformar, para Deus já me preparar nessa esposa que eu seria, quando Ele estivesse preparado, ou quando o propósito de Deus chegasse no momento de se cumprir. E aí eu comecei a orar, pedir para Deus, aí Deus começou a me mostrar várias coisas dentro da minha vida que eu precisava de mudança. Então, foram 9 meses que eu não falei nada para Ele, mas que eu busquei ser a esposa que eu seria para Ele no futuro, né? Eu falei, não vou perder tempo, pelo menos eu já vou me preparando, né? Na hora certa eu já estou pronta. E aí, depois de uns 9 meses, o apóstolo acabou chamando ele para conversar, e o apóstolo que contou para ele que eu estava orando e tal, e ele tomou um super susto, achou até que era uma outra pessoa, porque o apóstolo falou uma prima minha, e tinha uma outra prima minha que frequentava a igreja. Ele falou, a fulana. Aí o apóstolo falou, não. Aí ele, quem então? Ó, eu falei, sei bem, viu? 9 meses. E aí ele acabou, aí a gente conversou, a gente começou a se conhecer, a gente já estava super amigo, então a gente foi, assim, Deus fez uma amizade, né? E aí a gente foi se conhecendo e começamos o nosso relacionamento. Aí ficamos no nosso relacionamento durante 1 ano e pouco, e aí nos casamos, né? Então, e hoje é uma bênção, é muito mais do que eu podia imaginar, é maravilhoso, e é o sonho que eu queria. Eu queria um marido que fosse um homem de Deus, que fosse um pastor, que fosse alguém que eu tivesse liberdade de criar os meus filhos nos caminhos do Senhor, com os valores da Bíblia, né? Que eu vivesse por princípios, e Deus cumpriu, né? Pastora Regina, alô, boa noite. Quando a pastora Miriam fez essa analogia com a gente aqui, eu fui estudar um pouquinho mais o livro de Ruth. E aí tem um momento aqui no livro de Ruth que me levou também a um momento decisivo da minha vida. E eu queria ler aqui para vocês, está no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do capítulo 15, do versículo 15. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses também tu. Volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É forte, né? E eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a procurar a minha vida dentro do livro de Ruth, me veio uma experiência que para mim, na minha conversão, foi a mais marcante. E eu quero dizer para vocês que eu sou um milagre, né? Todos nós somos, mas eu literalmente sou um milagre, porque eu já estava convertida há 2 anos, caminhando firme, porque desde o dia que eu conheci Jesus, que ele foi apresentado a mim na Adonep, que é uma associação de homens de negócio, numa quinta-feira, no Morumbi, desde a primeira vez que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, nunca, em um momento, depois desse dia que eu recebi, eu tive vontade de sair da presença de Deus. Em nenhum momento. Desde o primeiro dia que eu recebi Jesus, eu desejei, eu quis essa vida que eu tenho hoje. E aí, depois de caminhar 2 anos com Jesus, depois de já estar na igreja há 2 anos, eu fui surpreendida por uma enfermidade que, aos olhos do mundo, obviamente, não tem cura.
que tem até um nome estranho, que é polio-radículo-neuropatia, que é uma doença que atinge todos os nervos do seu corpo, e o meu caso, ele está registrado como um caso dos mais raros do Brasil, porque normalmente atinge membros inferiores, membros superiores, e no meu caso eu fui totalmente atingida por essa enfermidade. O meu globo ocular formigava, eu tinha dificuldades para andar, eu me arrastava porque eu não conseguia levantar a perna, então o tapete era um obstáculo. Eu fiquei com dificuldades de segurar um copo, de beber água, de me alimentar, de ir ao banheiro sozinha, coisas bem elementares e que a gente não valoriza. Então, eu passei por esse processo dessa enfermidade, que o médico chegou simplesmente para mim e disse assim: olha, você tem isso, não existe cura que a medicina conheça, nós não sabemos tratar porque é uma doença rara, e você vai ficar no hospital, provavelmente você vai chegar à UTI, você vai ficar lá de 6 meses a 1 ano, nós não sabemos, e quando você voltar, se você voltar, provavelmente você vai ter sequelas, porque como atinge os nervos, aí a musculatura você também não trabalha, quando você não trabalha a musculatura, você vai definhando, literalmente, até virar um pedacinho de madeira, como você fica dura, como se fosse uma madeira, e fica no hospital internada. Essa era a sentença. Quando alguém diz algo assim para você, que não tem cura, o que você faz? Algo tão agradável, né, pastora? Tipo, eu vou morrer, né? E eu tinha acabado de conhecer, né, hoje o pastor Fernando, na época não era, que por sinal era amigo do ex-noivo da pastora Miriam, da pastora Carol, perdão. Era o melhor, eles eram os melhores amigos. Não deu certo para ela, mas para mim funcionou. Eu até brinco, né? Eu sempre falo que eu vou ser eternamente grata à pastora Carol, porque ela trouxe para a igreja o meu marido hoje. E aí o que acontece? Eu e o pastor Fernando tínhamos acabado de assumir um compromisso e veio essa bomba. Eu não sabia o que ia acontecer com a minha vida. E foi aí que entra na minha vida essa aliança que eu já tinha feito com Deus há 2 anos, antes dessa enfermidade se acometer na minha vida. E nesse momento onde não existia solução para a minha vida, né, ou pelo menos uma solução natural para a minha vida, eu realmente um dia cheguei para Deus e falei assim: Senhor, a minha vida não está na mão dos médicos, a minha vida está nas tuas mãos. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Se o Senhor quiser que eu viva, eu vou viver. Se o Senhor quiser que eu morra, eu vou morrer. E se eu morrer, eu sei para onde eu vou. É um lugar muito bom, né? Passar a eternidade com o Pai, pelo amor de Deus. Eu até brinco com as minhas discípulas, as que são mais íntimas, eu falo, né? Ó, se eu morrer, eu quero festa, porque eu vou estar com meu Pai lá no céu. Então, por favor, nada de choro, fiquem passando fotos, filmes, celebrando aqui, porque eu vou estar celebrando lá. Então, eu percebi que eu não tinha medo da morte, apesar de estar sentenciada por ela, porque eu tinha uma aliança com Deus vivo, e eu fiquei durante 4 meses fazendo uma coisa que a palavra de Deus tinha me ensinado, profetizando, não aceitando aquela enfermidade, porque eu queria viver, eu queria me casar, eu queria constituir uma família. Eu cheguei aqui mãe solteira, eu queria ver o meu filho crescendo, eu queria ver meu filho nos caminhos do Senhor, que é o que todo mundo quer. E aí nesse momento eu fiz uma oração um dia, depois de 4 meses, passando por muito sofrimento, por muita dor, não existiam medicações que pudessem remover a dor que eu sentia. Então assim, todos os meus dias foram vividos durante essa enfermidade, muito por fé mesmo. Eu consolava as minhas amigas, eu fiquei totalmente deformada, eu não parecia a mulher que eu cheguei aqui, eu era a executiva, sempre bem arrumada, de salto, maquiada, eu fiquei completamente inchada, eu tomava medicamentos que geraram pelos no meu corpo na época, eu fiquei deformada. Então, quando as pessoas que me conheciam iam à minha casa para me consolar, elas caíam abatidas e eu acabava tendo que consolar as pessoas. E aí eu vi que realmente eu tinha uma aliança e que aquilo tinha um propósito. Mas houve, nesse período de 4 meses, um dia onde eu fui assim levada ao limite da dor. E nesse dia eu vivi uma experiência que foi a experiência mais marcante na minha vida com Deus.
que foi uma noite onde eu estava com muita dor, eu tinha passado um dia muito difícil. E eu quero dizer para vocês que eu nunca murmurei nesse período. Meu marido, né, o pastor Fernando, até hoje ele fala assim, essa experiência que você viveu na sua vida me edificou e me fez ser um crente de verdade, porque eu todos os dias acordava, declarava a palavra de Isaías 53, crendo que pelas pisaduras de Jesus eu tinha sido curada, que aquele dia ia ser um dia melhor, que eu ia superar as dificuldades. Em momento algum eu desacreditei em Deus, mas naquele dia eu tinha sofrido muito, a dor realmente chegou ao extremo. E eu me lembro que eu fui ao quarto do meu filho aquela noite, beijei o Vinícius, ele tinha 3 anos de idade, 3 para 4 anos, e fui para o meu quarto e falei assim, Senhor, até hoje eu nunca murmurei, eu não reclamei, eu confiei. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu prefiro que o Senhor me leve, porque amanhã eu vou pecar contra Ti. Amanhã, se me perguntar se eu estou melhor, eu vou dizer que não, porque eu não estou aguentando mais. E aí eu falei, olha, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E eu peço que o Senhor cuide do meu filho, da minha mãe. Comecei a orar por todas as pessoas que eu amava naquela noite. Comecei a clamar, comecei a agradecer pela vida do Fernando na minha vida. Comecei a agradecer, falei, Senhor, eu não vou me casar com ele, mas obrigado porque ele é um homem que esteve ao meu lado, que me amou, que tá comigo. E comecei a orar por todas as pessoas que eu conheci e falei, Senhor, pronto, agora eu estou nas Tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. E naquele momento eu vivi uma das experiências mais lindas da minha vida, porque eu estava com a luz do meu quarto apagada, e foi como se um grande flash de luz mesmo tomasse o meu quarto. Eu comecei a sentir um calor muito grande, muito grande, muito grande. Eu comecei a adormecer, sabendo que Deus estava ali naquele momento comigo. Eu realmente me senti tocada por Deus. Eu toquei assim a Deus naquele momento. E eu adormeci. Mas eu lembro que eu adormeci sorrindo. E no outro dia eu acordei exatamente como eu estou aqui agora. Exatamente, completamente curada, completamente restabelecida, andando normalmente, falando normalmente. A coisa, por incrível que pareça, a coisa que eu mais gostei foi poder tomar um copo de água sem babar. Eu corri para a cozinha, fui pegar um copo de água, tomar. Eu falei, meu Deus, olha, eu consigo levantar o copo. Peguei uma maçã na geladeira, mordi, falei, uhul! Glória a Deus, andei no meu corredor, eu não tropiquei, eu não precisava me equilibrar. E aí, nesse dia, eu fiz essa aliança. Eu disse, Senhor, se o Senhor quis que eu vivesse, então todos os meus dias são Deus. E todos os dias quando eu acordo, essa é a primeira coisa que eu falo para Deus. Senhor, todos os meus dias são Deus. Eu tocou assim de lembrar, né, os primeiros momentos, porque teve algo assim na minha infância que me marcou muito na minha conversão, que eu nasci numa família, né, que era super estável e tal, mas o meu avô era uma pessoa cristã, né, o meu avô parte da minha mãe, mas a minha mãe, ela não era, e eu não cresci nos princípios cristãos, mas o meu avô, assim, ele foi um grande intercessor na minha família, né, na minha vida. E eu sei que tudo que eu estou vivendo, a minha família tem vivido, é fruto dessa aliança que meu avô fez com Deus há muito tempo atrás, né? Então, quando eu tinha 1 ano de idade, minha mãe descobriu que eu tinha um tumor no rim. E eu tive que fazer uma cirurgia, achava que era câncer e tal, fiz quimioterapia. E meu avô, como sempre foi o homem de fé, né, da família, sempre que ele dobrava os joelhos, todos da família diziam que o milagre acontecia, e foi isso que aconteceu. Né? Minha mãe foi chorando para ele e falou, olha, minha filha, tal, não sei o que, vai morrer. Ele falou, olha, ela não vai morrer. Ele entrou em jejum, se fechou no quarto, eu tirei o rim, né? Eu só tenho um rim, sempre tive, nunca tive problema nenhum, né? Vivi normal, tal, mas fizeram a biópsia e era um tumor benigno, né? Então, assim, ninguém acreditou, nem a própria médica acreditou, falou, realmente é um milagre, né? Ela falou isso para o meu pai, falou, olha, realmente pode agradecer a Deus, porque foi um milagre. E eu sempre cresci com essa marca assim, na minha vida, de que algo aconteceu, e eu não entendia o que tinha acontecido, mas que eu sabia que
Deus fez algo, né? Mas eu não entendia isso. E na minha adolescência, eu cresci e com essa pergunta, assim, sabe? O que aconteceu? O que é? E vários questionamentos. E eu me envolvi desde cedo com artes, né? Eu também, assim, era meio pastora Carolina, assim, sabe? Meio, tipo, bicho grilo, tal. Eu cheguei aqui, sabe? Assim, eu era bem, assim, despojada, tal. E assim, eu procurei Deus em todos os lugares. Como eu não sabia o que tinha acontecido, eu procurei Deus em tudo que era religião, tudo que era qualquer coisa, ufologia, nova era, tudo eu fui. Eu fui e falava, Deus, cadê você? Fala comigo. E não rolava nada. E aí foi quando meu avô faleceu. Aí puxou o tapete da nossa família, porque como assim, né? A bengala da família, né? Qualquer coisa que precisasse, ia lá perguntar para o meu avô, pedir uma oração. Então, aí todo mundo ficou, meu Deus, e agora? E quando eu fui com meu pai, foi convidado para ir numa reunião da Donep, de empresários, e ele aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus, eu aceitei Jesus. E no primeiro momento que eu aceitei Jesus, gente, eu entendi tudo. Tudo eu entendi, sabe? É exatamente isso que a pastora Regina falou. Assim, era o sonho da minha vida, era realmente viver com Deus, sabe? Tem até uma música que, quando eu me converti, me impactou muito, que era assim, que falava assim, essa vida que eu vivo hoje é a vida que eu sempre quis viver, porque era isso que era a minha expressão, assim. Eu falava, gente, era isso que eu precisava, porque quando eu aceitei Jesus, eu tive uma experiência com Deus, e que Deus falou assim, filha, eu poupei a sua vida, eu permiti que tudo isso acontecesse, porque na minha adolescência, na minha juventude, eu carregava uma dúvida, né? Falava, Deus, o que aconteceu? Um medo, né? E naquele momento, eu realmente tive uma experiência com Deus, e Deus falou assim, eu poupei a sua vida muito antes de você me conhecer, porque eu tenho um propósito na sua vida. Algo eu vou fazer. Então, é por isso que eu permiti tudo isso, para que você visse o grande milagre que eu fiz na sua vida. E eu sei que isso também me sensibilizou muito em relação às crianças, porque quando fala de criança, tudo que tratava de criança, eu sei que desde criança Deus tinha me escolhido e fez grandes coisas, sabe? Eu sei que Deus, sempre quando meu avô me levava na igreja dele, ele me via, sabe? Os olhos de Deus estavam na minha vida, e tudo isso ele permitiu para cumprir um propósito. E quando eu aceitei Jesus, Deus ele restaurou sonhos que estavam mortos na minha vida e plantou sonhos que são a palavra de Deus, são as promessas. E é isso que eu creio, assim, quando a pastora Miriam falou, que tem tudo a ver com Débora, assim, na minha vida. Que Débora até nem tem muitos filmes de Débora, né? Tal, tem o B-Movie, né? As abelhinhas, porque não tem muitas coisas assim, o grande livro de Débora. Mas é uma grande marca que Débora deixou no livro de Juízes, porque no meio de tudo aquilo, de todas aquelas guerras, o povo de Israel estava desacreditado. Ela creu na palavra do Senhor, ela creu na promessa de Deus para Israel, e ela ficou inconformada. Ela falou, não, vai vencer. Não, o que é isso? Vamos lá. Então ela creu na promessa de Deus, e ela guerreou por aquilo, ela batalhou, por mais difícil que fosse, ela levantou aquele povo, falou, não, gente, levanta, vai para a guerra. E assim, e é uma força que vem de Deus, porque quando Deus me deu promessas, Ele me deu sonhos, eu criei. Porque quando eu entrei para Jesus, eu entrei de cabeça. Eu falei que eu falo para as minhas discípulas também, né? Eu falo, gente, né, olha, quando a gente entra para Jesus é igual a piscina. Se você for de barriga, sabe? Se você se joga de barriga, vai doer. Você tem que ir de cabeça. Então eu fui para Jesus de cabeça, eu fui com tudo. Então, quando Deus falou, olha, eu vou te prometer um marido, uma família, filhos, vou te usar, eu criei. Eu não falei, será? Eu falei, não, eu criei, não tive dúvida. E eu criei tão forte que aí Deus realmente, assim, provou a fé, sabe? Ele permitiu que assim, Ele me desse essa força que veio dEle para vencer qualquer desafio, para não esmorecer, não olhar para trás, não retroceder. E eu creio que isso tem tudo a ver, assim, com Débora, porque Débora era uma profeta, e profeta crê nas visões e nos sonhos de Deus, na promessa de Deus, e vai a fundo. E foi isso que Deus fez, porque foram dois momentos importantes que aconteceram no meu testemunho,
que me marcaram depois que eu aceitei Jesus. Primeiro, foi o posicionamento. Porque eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos. E eu aceitei Jesus, aí veio minha família toda, aquela alegria, tal, não sei o quê. Aí entrou a visão. E aí começou os comprometimentos, tal, olha, líder de célula, eu, yes, vamos fazer tudo o que precisar. Né? Eu dormi na igreja, acampar, fazer tudo o que a pastora Carol falou, realmente fui de cabeça. E meus pais não estavam no mesmo ritmo, eles, né, tal, vamos fazer aquela coisa, tal. E eu, como assim? E aí eles... né, falaram, olha, a gente vai mudar de igreja. Aí eu falei, tá bom, mas eu vou ficar aqui. Porque eu falei, pô, Deus me fez promessas. Né? Ele não é por acaso assim que Ele me pôs aqui. Não, é porque Ele tem um propósito. Ele me pôs aqui porque Ele tem um propósito. E Ele me deu promessas. E eu cuidava das crianças, das células de jovens, das células de crianças. Não tinha células de crianças na igreja, não tinha encontro de crianças. E aí, eu lembro que eu tinha sonhos, falei, uau, um dia, imagina, um monte de coisa de criança, em nome de Jesus. Mas era muito vago, assim. E aí meu pai saiu da igreja e ele me proibiu de vir na igreja, assim. Eu sei que foi uma guerra espiritual, nada, né, não tenho ressentimento, mas eu sei que foi uma prova. Ele falou assim, não, você está proibida de ir nessa igreja, está proibida de ser 12 de alguém, está proibida de qualquer coisa. Aí ele falou, o que você está fazendo lá? Você cuida só de criancinha, nem ninguém dá valor, que absurdo, sai daí, você não tem namorado, você não tem nada. Aí ele começou a arranjar um namorado da outra igreja, levava para minha casa, eu sai. Aí eu saía correndo, eu falava, Jesus Cristo, me ajuda. E foi uma guerra, porque eu falei, pai, Deus me deu promessas, Deus me deu sonhos e eu vou lutar por isso. Eu não vou desistir, porque se eu der as costas para essas promessas que Deus deu, se eu falar, Deus se enganou, né? Ele deu a promessa naquela época que estava tudo bem, aí começou a guerra, foi engano. Foi o endereço errado, né? Então eu vou dar as costas, sair andando. Não. Eu falei, Deus, eu falava assim, pai, eu não estou dando as costas para as promessas, né, para as coisas da igreja, né? Mas é para Deus, porque Deus me prometeu, eu criei. E aí foi uma guerra muito grande com a pastora Mira, né, que é a líder da Rede de Mulheres. Foi uma grande intercessora, ela é uma joia rara, essa pastora, né? Assim, vocês realmente a gente tem que honrar a vida da pastora Mira, porque realmente ela queria junto comigo, né? Ela falou assim, essa é a sua decisão, é o seu posicionamento, mas, né, eu tenho certeza que Deus vai fazer, né? Deus é um Deus de promessas, amém, Deus, eu vou até o fim, porque o Senhor é fiel e eu vou ser fiel até o fim, eu vou ser fiel ao Senhor, eu quero ser, o Senhor vai me capacitar. E foi nos momentos extremos, a pastora Cara também me ajudou bastante, ela me chorava, assim, eu estava no ministério de adoração, estou quase saindo, eles estão quase me arrancando, mas eu vou ficar em nome de Jesus. E aí passou aquele momento da guerra, de sair xingando, de brigando, sair chorando de casa, chegando aqui na igreja chorando. E passou aquele momento, e aí foi quando Deus realmente cumpriu, assim, desabrochou. Não foi uma promessa, foram todas, foi assim, uma enxurrada. Todas que Deus, assim, calou, assim, sabe, todos, assim, até a mim. Porque Deus me deu realmente um marido de excelência, que é o João, o pastor João agora, que ele é uma bênção, que foi uma pessoa que eu nunca imaginava, nunca pensei que né, olha, seria uma pessoa, uma promessa de Deus. Deus me deu as criancinhas que todos rejeitavam e desprezavam. Deus, né, colocou lá junto com a apóstola Cláudia a ajudar a cuidar do Ministério Infantil. Depois, mais para frente, Deus nos levantou líderes do Ministério Infantil. Depois, a gente foi para Manaus, teve a Rede de Crianças. Deus nos levantou líderes da Rede de Crianças. Aí depois, né, os 12 do apóstolo. Aí mais para frente, Deus nos levantou pastores, que é uma honra, que eu falo, meu Deus, eu sou a menor das menores. Mas Deus realmente tem um propósito para conduzir uma nova geração. E eu falo, meu Deus, olha o que Deus fez, né? Porque se eu tivesse aberto mão, assim, naquele momento, se eu tivesse olhado para os lados, eu poderia ter perdido tudo isso. E meus pais reconheceram, minha família falou, meu Deus, viram a glória de Deus. E até um tempo que minha mãe falou assim, sabe os teus sonhos que você colocava num livro? Me empresta que eu vou mostrar lá para jovens da minha igreja. Sabe, depois de um tempo, todos viram a glória de Deus, assim.
né? E eu vi assim, porque na hora não tinha nada, gente. É fácil a gente falar, agora está tudo certo, mas na hora não tinha nada. Mas eu queria, porque se Deus fez, para essa Bíblia aí, pastora Regina, só um minutinho, é sério, porque eu falo, mas se Deus fez com essas pessoas aqui, se Ele fez com todos esses profetas, essas grandes mulheres de Deus, por que não vai fazer comigo? Eu falava assim, por que não vai fazer? É outro Deus? É o mesmo Deus. E eu fiz prova de Deus. Eu falava, Deus, se o Senhor tem algum propósito na minha vida, que a coragem que o Senhor tem, que o Senhor me dê, porque eu quero cumprir esse propósito, mas que eu vá até o fim crendo, e eu vou provar que o Senhor existe, que o Senhor não é um Deus mentiroso, que o Senhor é um Deus verdadeiro e real, que o Senhor é o mesmo que está escrito aqui, é o mesmo Deus dessas mulheres. E foi Deus que cumpriu isso na minha vida, para louvor e glória em nome dEle. E outro, assim, marco tremendo foi que Deus, quando eu aceitei Jesus, Deus falou assim, eu vou fazer algo na vida do seu filho. Deus levantou um profeta, eu vou fazer algo tremendo na vida do seu filho. O primeiro dia que eu aceitei Jesus, eu estava chorando, aceitando Jesus, na frente do acampamento, e o pregador falou assim, o teu filho, e começou a profetizar. E eu falei, gente, eu tinha 16 anos. Falei, gente, esse cara está pirado, né? Ele falou que fumava crack, sei lá, eu acho que não parou, porque imagina, está Jesus, 16 anos. Eu falei, acho que eu estou chorando por causa que ele está profetizando, mas eu estou chorando porque eu estou sentindo um negócio aqui, né? Aí eu falei, mas eu guardei aquilo. E quando eu casei, eu tive, né, o Daniel Isaac, e o Daniel Isaac, meu filho, que agora tem 2 anos e meio, ele nasceu com 5 meses de gestação, 24 semanas, porque eu tenho um útero que tem uma malformação congênita, um útero bicorno, ele tem um espaço pequenininho, e eu não sabia, e Deus deu um grande livramento, porque ele poderia ter morrido, eu poderia ter tido um aborto, ele poderia ter nascido assim num parto horrível, ter tido milhares de complicações. Ele ficou 4 meses na UTI, e desde o primeiro dia que Deus, né, ele nasceu, eu falei assim, aqui é um profeta de Deus, é um profeta, é uma promessa de Deus, e mais uma vez eu vou crer, mais uma vez a gente vai lutar até o fim, porque Deus está fazendo um testemunho na vida dele, não para essa geração só, mas para uma geração futura, que muitos crerão através da vida dele, em Jesus. E aí a gente creu, os médicos falavam que ia falecer, que eu quero agradecer até em púlpito a doutora Evani, que está aqui, que ela, assim, momentos muito críticos, que ela é pediatra do Daniel, ela é uma bênção, momentos muito críticos, ela foi um anjo do Senhor, e o médico falava, não vai ter jeito, vai morrer, e a gente falava, não vai, Deus vai cumprir a promessa, Deus tem uma promessa, e a gente creu, a gente nunca murmurou, e ele saiu assim, ileso daquela UTI, e realmente ele está fazendo alguns acompanhamentos, mas assim, ele é uma criança maravilhosa, uma criança alegre, uma criança saudável, e realmente, dia a dia, toda a igreja, assim, realmente tem visto os testemunhos, e nós veremos, assim, os testemunhos que Deus usará na vida do Daniel, porque ele é um profeta, e mais uma vez, Deus, assim, é fiel e cumpriu as promessas. Então, eu creio que isso tem a ver, assim, com Débora na minha vida, de que realmente vale a pena dar crédito para Deus e pagar o preço, porque até o fim Deus é fiel e Ele muda a situação e as circunstâncias da nossa vida para louvor e glória do nome dEle. Amém? E aí a gente ouve algumas histórias que são verdadeiras, não são inventadas. E é literalmente, muitas vezes, um tapa na cara, né, que Jesus dá. Tipo, querida, vamos acordar, parar de ficar com churumelas, com nhenhenhé, não é verdade? E Deus fez isso na vida delas, não porque elas são melhores do que ninguém, mas porque elas aprenderam a viver princípios. Porque o dia que me apresentaram Jesus, eu já tinha também, como a pastora Itaici, procurado Deus em tudo quanto era lugar. E Ele não estava. Mas Ele estava simples, numa casa, numa sala, onde uma palavra tocou meu coração. Eu falei, meu Deus, eu achei. Essa é a minha casa. É o que eu quero fazer para o resto da minha vida. O que você quer ser quando crescer, né? Eu nunca sabia responder. Eu já tinha querido ser veterinária, fisioterapeuta, publicitária, professora. Quando me mostraram Jesus, eu falei, eu quero servir a Deus. Essa é minha carreira. Amém? Embora eu ainda trabalhe, ainda tenha uma empresa.
Então, feche seus olhos agora e começa a fazer um flashback da sua história. Aquelas coisinhas aí que estavam gerando frustração. Tipo, eu não vou ter êxito nunca em nada. Eu não vou ser feliz em nada. Aquelas portas que você bateu procurando resolver o seu problema, mas não resolveram. Jesus está dizendo hoje, filha, eu te trouxe hoje aqui, porque essa é a